vamos realizar um teste de sistema utilizando o sistema TestRail. Para isso, foram adicionados 2 casos de testes que estão relacionados à funcionalidade de login no sistema. Então, temos um caso de teste para o login válido. Para esse caso de teste, temos 3 etapas para a realização. O mesmo para o caso de teste login inválido. Entretanto, com um login que não esteja cadastrado no sistema. E a resposta para esse caso de teste, ela é diferente para o teste de login válido. No caso, aqui deverá aparecer o usuário inexistente para esse login. Então, para a realização do teste, iremos nesse menu, Test Runs and Results, e aqui já foi criado os testes que serão realizados com esses casos de testes. Então, foram adicionados esses 2 casos de testes, que são esses 2 aqui, e para isso a gente vai realizar o teste. Primeiramente, a gente clica aqui no Result e a gente segue as 3 etapas que foram adicionadas. Então, a primeira etapa seria entrar na página do sistema. Então, aqui eu entrei, carregou a página. Então, o que é esperado é que carregue a página com os inputs, usuário e senha. E, de fato, carregou. Então, a gente pode clicar nas opções, informando que passou nesse caso de teste. Agora, a gente vai para a segunda etapa. Entrar com o usuário login e senha 123321. 123321. Então, a gente entrou e habilitou as entradas das informações. Então, passou nesse caso de teste, nessa etapa do caso de teste. Por fim, a última etapa desse caso de teste seria a gente clicar sobre o botão entrar e o que a gente espera é que carregue a tela home, né? Porque é um caso de teste com um usuário correto. E, de fato, carregou. Então, ele passou nessa outra etapa. E aqui a gente pode verificar que ele passou nesse caso de teste de login válido, né? Ele mostrou aqui, para essas 3 etapas, passou para esse caso de teste. Agora, a gente vai realizar, aqui ele mostra que 50% dos casos de testes passaram e a outra metade não foi testada. Então, a gente vai testar ele agora. Ele mostra um gráfico de pizza também. E a gente vai testar o login inválido. Então, a gente clica em add result. A gente pode colocar algum comentário aqui e outras informações. Então, a gente vai fazer o mesmo procedimento aqui. A gente vai entrar no link de login, vai verificar se carregou os inputs corretamente, né? E de fato carregou, então ele passou nessa etapa. Agora a gente vai entrar com um login que não existe no sistema. Seria esse Rafael 2 e a senha 123321. A gente vai verificar se ele passou nesse caso de teste ou não. Então, a gente inseriu as informações, então ele habilitou essa entrada, passou. Agora, no clique do botão, ele tem que mostrar usuário inexistente. Vamos ver. E, de fato, funcionou. Ele não deixou entrar um usuário que não existe no sistema. Então, ele passou nesse caso de teste. Muito bem. Então, aqui em Overview, a gente consegue ter uma visão geral sobre os casos de testes. Aqui no nosso exemplo, a gente adicionou 2 casos de testes e esses 2 casos de testes passaram. Tá? Então, era isso que seria o teste de sistema
com o teste Rail. Olá, meu nome é William. Agora eu vou estar apresentando um pouco sobre o projeto que a gente desenvolveu na matéria de teste de software. Falando um pouco do sistema que vai ser testado, aqui na verdade é a classe que vamos estar testando. Esse método, na parte do teste unitário, nós vamos estar testando, ele é responsável por cadastrar uma pessoa. Aqui o método vai receber a pessoa que vem por parâmetro, né? Que nós estamos usando o formato de API REST. Essa pessoa que veio por parâmetro vai existir uma validação se aquele e-mail já está cadastrado. Caso aquele e-mail já esteja cadastrado, a gente vai dar uma exception de que já existe um e-mail cadastrado para uma pessoa com aquele e-mail cadastrado. Caso não exista um e-mail cadastrado, a pessoa vai ser salva. Aqui é a nossa classe de teste. Falando resumidamente sobre as anotações e os atributos dessa classe. Essa anotação para subir o contexto do Spring, para que a gente possa executar o teste. Essa anotação é para que essa classe não interfira no teste unitário da classe pessoa service. A gente vai mocar ela, vai dizer o que ela deve retornar, então ela não vai ser chamada realmente. Nós vamos estar controlando o que ela vai retornar em algumas ocasiões. Aqui criamos algumas variáveis globais que a gente vai precisar para não estar utilizando os dados reais que vêm do banco de dados e nem do outro método controller que chama a classe service que nós estamos testando. Essa classe beforeIt ela é sempre executada antes de executar algum teste. Aqui estamos instanciando esses dois objetos que nós criamos como variáveis globais. Nesse método nós estamos testando um cadastro válido, então aqui ele tem que persistir, no caso tem que cadastrar essa pessoa, né? Não é para dar nenhum tipo de erro. Setamos o nome e o e-mail na pessoa que vem por parâmetro para o método, e essa aqui criamos a pessoa que retornaria do banco caso o teste desse certo, né? Aqui fazemos o mock da classe pessoa repository. O mock é a gente controlar o que ela vai retornar. Quando executar esse teste e chamar a pessoa service, dentro da pessoa service do método que nós estamos testando, ele chama outra classe. Mas se a gente permitisse que ele chamasse outra classe, não seria mais teste unitário, seria um teste de integração entre duas classes. Como a gente quer testar somente uma classe e para que não haja interferência de outras classes, a gente moca os métodos. Por exemplo, se existe e-mail, ele é chamado aqui. Para que ele não chame a outra classe, a gente controla o que vai retornar quando ele chamar esse método dentro da execução do teste. Quando ele chamar esse método, existe e-mail, passando esse parâmetro que nós setamos aqui. Esse aqui é um outro parâmetro do método, né? Ele vai retornar false. Ele vai retornar que não existe esse e-mail cadastrado no banco de dados. E quando a classe pessoa service chamar o método que persiste no banco de dados, que é o save, passando uma pessoa, ele vai retornar essa pessoa aqui que nós setamos, para que a gente possa comparar o resultado do teste. Ele vai retornar um ID quando chamar esse método. Aí aqui é chamando realmente o método da pessoa service. Lá dentro da pessoa service ele vai chamar esses dois métodos que a gente mocou os resultados. E se ele retornar 1, que é o que a gente está esperando, aí o teste vai passar.
Aqui podemos acompanhar o teste, está executando. Aí ele passou, aconteceu tudo que nós estávamos esperando para esse teste unitário.